Vida eu saindo bem cedo, com certeza quando você estiver assistindo a isso daqui, eu pelo menos já estarei em Fortaleza e provavelmente Paulo e Victor também, se você está assistindo pela tarde. Já convido você para assistir a nossa transmissão Fortaleza e Vitória, direto do Castelão, com tudo que você precisa saber sobre a partida. Mas antes disso, a gente tem aqui a análise de Jean Mota, que foi relacionado pela primeira vez e é opção para ou titularidade ou entrar ao longo do jogo na equipe de Condé para enfrentar o Fortaleza. Análise que vocês gostam muito de Paulo, então já peço o seu like, toque aí no gostei, manda pra geral, compartilhe, porque Paulo conseguiu de alguma forma aí resolver a questão do material, porque não se pode baixar jogo da MLS. A gente teve essa dificuldade, Paulo assistiu, mas não pôde baixar e não teve como colocar aqui. Porém, meu irmão, o homem sempre se vira, trabalho a trabalho, e vamos que vamos para mais um. Vamos que vamos trazer sobre Jean Mota. Graças a Deus eu consegui um jogo dele jogando como se fosse uma Copa do Brasil lá da MLS, e essas Copas podem ser baixadas, e aqui a gente vai trazer um jogo dele triangulando com nada mais, nada menos que Busquets e Messi. Um dia eu estava analisando o jogador da Série C, vindo da Série D, vindo de campeonato estadual, e agora eu estou analisando o jogador que fazia ali triangulação com Busquets e Messi, meu irmão. Mas brincadeira da parte, já observar aqui que, primeiro, trazendo o Inter de Miami pra gente já falar sobre as características, se assemelha muito ao que o Vitória faz essa temporada. Saídas curtas, aproximações muito grandes, no corredor central ali tem mais notoriedade que o Vitória, mas a gente pode ver que ele no campeonato, né, do americano, ele faz ali uma função de terceiro homem saindo mais pela esquerda, ou de um meia esquerda, dependendo da interpretação. A gente vai ver aqui vários e vários momentos dele jogando mais pelo lado esquerdo do campo por dentro, chegando para finalizar, chegando para fazer associações curtas, né? O Inter Miami, que durante muito tempo jogava com Busquets centralizado, Messi saindo pela direita e um jogador saindo pela esquerda. E quando o Jean Mota era o titular, ele era esse jogador saindo pela esquerda. Então era como se fosse uma espécie de meia, mas que faz mais triangulações, aparece mais lado esquerdo do campo, seja pelo corredor central, como a gente está vendo aqui, para fazer associação com o lateral, seja jogando um pouquinho mais aberto, não espetado, mas saindo um pouquinho mais para gerar essas aproximações curtas nos corredores laterais. O que é interessante é que Condé gosta dessas aproximações, gosta desse jogador que sabe fazer essas associações, e Jean Mota sabe fazer isso muito bem, um jogador que sempre se posiciona ali na entrada da área para fazer finalização, como a gente está vendo, um jogador com bom controle de bola, bons passes curtos para triangular, para variar o corredor. A gente vai trazer daqui a pouquinho um vídeo que retrata um pouquinho mais disso dele, mas a gente viu que no Inter Miami, dentre várias funções que ele exerceu, uma das que ele mais executou foi ser esse homem por dentro, pelo lado esquerdo do campo, coisa que Mateuzinho também faz, principalmente quando a gente não joga com o Dudu, a gente vê que Mateuzinho acaba caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Quando a gente tem Dudu, Mateuzinho vai pro lado direito, que Jean Mota também pode fazer essa função, mas no Inter Miami, principalmente no ano passado, depois da sua lesão, ele foi esse jogador mais construtor por dentro do campo, só que com a predominância maior pelo lado esquerdo. Agora a gente vai trazer, né, Jean Mota no futebol brasileiro, né, na passagem dele no Santos. Aqui a gente já vai começar a ver o porquê eu chamo ele de todo campista. No Santos de Fernando Diniz, ele fazia uma saída de 3, sendo homem entre os zagueiros, e curiosamente, esse zagueiro pela esquerda aí é nada mais nada menos que Wagner Leonardo. Então no sistema de Diniz jogava Wagner Leonardo pela esquerda, Jean Mota centralizado e o Luiz Felipe pela direita, e em outros momentos ele variava, né, a função. Sobre as características dele agora, que a gente falou muito de posicionamento e de algumas associações. Ele é um jogador, né, o volante barra meia, né, barra qualquer coisa ali no meio de campo, que gosta muito de utilizar passes cavados nas costas da defesa. Ou seja, aquele passe em profundidade, buscando o ponta, fazendo a movimentação, buscando o centroavante, fazendo a movimentação. A gente tem o William Oliveira, que tem essa característica do elenco, e agora a gente vai ter também um Jean Mota com esse passe cavado bem interessante, seja na saída de 3, como a gente está vendo aqui, né, que ele fazia com o Fernando Diniz, seja à frente, na saída 3+1, 3+2, que ele pode fazer, seja também jogador mais no entrelinhas, como foi no Inter Miami que a gente viu. É um jogador que tem muito dessa característica de pegar a bola, construir, jogador que gosta de jogar de frente para o campo adversário. Ele pode receber esse passe de costas, mas eu não acho ele tão interessante assim. Eu gosto do Jean Mota quando ele está pegando essa bola de frente para o campo adversário, que aí ele pode mapear o ambiente e fazer as principais ações, como a bola longa e o passe cavado. Só para termos de número, em 2022, no Inter Miami, ele acertou 68% dos passes longos dele. E em 2023 acertou 57%, ou seja, 2 anos com médias muito grandes nessa variação
né, da bola longa. Aqui já tá vendo a bola longa, só que não mais vertical, não mais buscando profundidade, mas sim para variar o corredor, ou seja, levar a bola de um lado para o outro, é algo que ele faz muito também, ele gosta de variar esse corredor, pegar essa bola ali na região, esse lance vai ficar muito claro, ele sai da pressão, faz o giro e já acelera no lado oposto, então é um volante que gosta de clarear muito o jogo. Eu falo volante porque ele pode fazer tudo, tá, galera? Então entenda como volante, como meia, como terceiro volante, como primeiro volante, enfim, o que couber pensar para ele, ele pode exercer, porque, como eu disse, para mim ele é um todo campista. Aqui a gente tá vendo várias e várias movimentações, dessa vez não é mais um jogador na saída de 3, ele variava muito, agora já é pegando essa bola à frente da saída de 3, para fazer essa diagonal longa, buscando sempre o homem livre no corredor lateral oposto. Então, são jogadas interessantes, principalmente pelo nosso lado esquerdo, que a gente tem o PK, que faz muita ultrapassagem. Na direita, a gente tem o Osvaldo, que joga muito em amplitude também. Então, o Jean Mota tem essa característica de buscar esses jogadores que jogam abertos em amplitude no campo. Tem também ali uma saída de pressão interessante, sai bem ali com um controle de bola bem interessante e é algo que pode nos ajudar. Então, com a bola, além daquele jogo da MLS que a gente trouxe, né, com associações curtas e movimentação por dentro no campo, ficando mais pela esquerda, fiz questão de trazer as principais características dele, que é essa diagonal longa, o passe cavado e esse controle de bola. E aqui a gente já vê, por último, ele é um meia, né, barra volante que finaliza muito bem da entrada da área. Característica, né, que o Daniel Júnior também tem, né? Jean Mota no Santos também fazia muito isso. Tinha espaço ali na entrada da área, que a gente chama na entrada da zona funil, ou próximo ali já à área mesmo, ele sempre buscava essa finalização firme de peito de pé. Então, finalização em longa distância ele também tem, né, como os seus principais pontos fortes. A gente vê que até em cenários que a finalização não era algo tão fácil assim, ele buscava finalizar, sempre, né, buscando ali uma finalização alta, né, buscando ângulos, tanto direito como esquerdo do goleiro, em alguns momentos mais potente, porém com pouca direção, com mais meia altura, e é uma característica também que ele mostrou, né, aqui no Brasil e na MLS da mesma forma. Para finalizar, a gente vai trazer a parte defensiva, né, do Jean Mota, né, o que é que ele pode agregar, já que é um jogador que joga em tantas funções, tantos posicionamentos na parte central do campo. Então, o que é que ele pode nos ajudar nas ações defensivas? Aqui a gente vai observar que ele é um jogador que tem uma capacidade de encurtar a distância quando ele salta para frente bem interessante. Ele tem ali 5, 7 metros, onde ele fecha o espaço interno, que a gente chama ali no corredor central, como é o caso agora, ele fecha o passe no volante, que tem que soltar ele primeiro, depois ele vai para disputa, encurta e recupera a posse de bola. Não é um marcador nato, não é um jogador que tem como principal característica a fase defensiva de desarme de 1 contra 1, mas dentro do contexto que se pede, ele encurta bem, ele fecha espaço, obriga o adversário a jogar para trás, persegue ali, né, o jogador em momentos curtos, né, com pouco tempo, para que o jogador não tenha ali tanta facilidade de dominar, realizar o giro, trazer essa bola para o campo adversário. Então é um meia que tem uma característica defensiva que é agregador, porém eu gosto de reiterar que não é a principal característica dele. Jean Mota, ele ficou muito conhecido no futebol brasileiro a ponto de ir para a MLS, jogar numa grande equipe pelo que ele faz com bola, de triangular, de fazer passe cavado, passe decisivo, aquela achada para o centroavante, por lateral ou por ponta, de variar o corredor, de controlar bem a bola. Porém, defensivamente ele não é um inútil. A gente tá vendo aqui que ele fecha bem os espaços, tira bem ali o ângulo do adversário de condução, de sair para conseguir ter esse espaço na profundidade. Então ele encurta muito bem nesse sentido e acho que vai nos ajudar, sim, principalmente ele jogar na última linha. Na última linha é muito útil, porque ele salta bem em pressão. Então se Léo Condé entender ele como meio, Mateuzinho como atacante, por exemplo, e deixar no 4-4-2 ele ao lado do Alejandro, ele vai ajudar muito, porque não vai ter tanta essa habilidade para voltar, para marcar, para vir tanto no campo, né, adversário e acompanhar jogador de costa, que é algo que ele não faz tão bem assim. Então é um jogador que, como eu falei, não vai ser um pitbull nato, né, porque não tem nem biotipo característica para tal, mas dentro das proporções vai fechar um espaço interno, vai obrigar o jogador a jogar para trás e vai encurtar bem a distância. Paulo, eu só queria, além de perguntar o de sempre, se você traria, não traria nota para a escalação, como você vê, conhecendo a equipe de Léo Condé, como você vê que Jean Mota pode ajudar? Quais condições de jogo ou ideias de jogo você acha que ele encaixa? Aí você já fala tudo de vez. Bom, eu acho que primeiro Jean Mota como meia cai como uma luva, né? É óbvio que aí a gente teria que deslocar Mateuzinho para ponta esquerda, né? Porque
né, 2 jogadores na mesma posição. O Léo Condé não atua com 2 meias, principalmente 2 meias centralizados, então teria sempre um caindo mais por dentro e outro aberto, e esse aberto seria Mateuzinho. Eu acredito que Jean Mota não tem tanta explosão, tanto um contra um como o Mateuzinho tem, então não vejo tanto um Jean Mota aberto no campo como atacante, como o Mateuzinho pode fazer. Ele eu já acho mais que ele joga mais no corredor central. E aí ele pode jogar como um meia nas costas, né, dos volantes, caindo pelos 2 lados, tanto faz, ele consegue associar dos 2 lados muito bem. Ou também no time do Léo Condé, quando jogar com 3 homens, 3 volantes, e quiser alguém canhoto pro lado esquerdo, já que a gente pode não ter Dudu em alguns jogos, por lesão, por cartão em alguns momentos, ele pode encaixar também um Jean Mota ali para fazer essas perseguições sem a bola, e principalmente para manter a dinâmica pelo lado esquerdo, já que quando a gente não tem Dudu, a gente tem que trazer novas ideias ali para tentar equilibrar o setor, e nem sempre dá certo, já que Dudu, como uma espécie de volante canhoto, é muito importante para aquela válvula. Então eu acho que o Jean Mota ele vai agregar muito ao estilo de Condé, como meia nas costas do volante, tendo liberdade para cair dos 2 lados, ou no sistema com 3 volantes, ele sendo um jogador que sai mais pela esquerda, e aí quem sabe a gente pode ter até o Mateuzinho flutuando para associar muito bem com ele ali. Acho que é uma contratação que eu faria, né? Para mim, vem aí, se ele jogar o que sabe, com o status de melhor contratação do Vitória na temporada, acho que isso é unanimidade e, quiçá, dos últimos anos. Claro que ele precisa jogar o que sabe. Do que eu não gostei do futebol dele, eu vi que em alguns momentos, quando ele faz perseguições muito longas, ele precisa voltar para recompor, não tem tanta aceleração assim, principalmente no segundo tempo, que ele tende ali a ter um desgaste maior. No duelo aéreo, ele é um jogador que vai ajudar muito pouco, diferentemente do Mateuzinho, né, que é um meia que, por mais que esteja baixo, ajuda muito na bola aérea ofensiva, principalmente cruzamentos com a bola rolando. O Jean Mota não é um jogador que tem tanta essa característica de infiltrar para tirar a bola de cabeça ou até mesmo no duelo defensivo. Então, tanto recomposições longas de transição, quando ele salta demais, como o duelo aéreo ofensivo é o que ele não deve ajudar tanto. Quando ele for jogar de volante, né, em situações de 1 contra 1, né, pegando alguém de frente a frente, ele também tende a ter um pouquinho de dificuldade. Como eu falei, ele ajuda mais encurtando a distância, em saltando pressão. Enfrentamento de 1 contra 1 não é muito a característica dele ir para essas situações de duelo. Com a bola, para mim, são poucas as ações que eu tenho de considerações. Em alguns momentos eu vejo que ele poderia ali, né, ser mais rápido nas ações, conseguir aproximar mais rápido. Tem momentos que ele gosta de controlar a bola e aí uma ação que poderia ser clareada mais rápido, ele acaba ali segurando demais. Mas nada de muito grave. No mais é só tomar a decisão que todo jogador acaba errando. É isso, galera. Agora vai aparecer aqui, ó, Fortaleza e Vitória ao vivo do Castelão. Não esquece do like, tá? Tamo junto, galera. É nóis e bote aí Fortaleza 1, Vitória 3. Valeu, fui!